Segundo um ranking de confiabilidade global, divulgado ontem, dia 9 de agosto, pelo Ipsos, o Brasil está entre os países do mundo que menos confiam em suas forças armadas. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal, você está no Xadrez Político. Pois é, o Brasil está entre os países que menos confiam em suas forças armadas. Segundo o ranking divulgado ontem, dia 9 de agosto, pelo Ipsos, um ranking global, apenas 30% dos brasileiros e brasileiras confiam nas Forças Armadas. Esse é um número baixíssimo, porque trata-se de um terço da população, aproximadamente. Do outro lado, nós temos aquelas personalidades, aquelas funções sociais, aquelas profissões que têm maior confiabilidade do brasileiro e da brasileira. E veja você, são professores e cientistas. Para os professores, 64% da população brasileira confia muito nos professores. Já para os cientistas, 61%. Então, observe, nós temos ali na ponta professores, cientistas. Segue uma série que eu não quero comentar aqui, mas quero destacar a questão das Forças Armadas, que conta com a confiabilidade de um terço da nossa população. Veja você, professores e cientistas contam justamente com o dobro de confiabilidade que as Forças Armadas têm. As Forças Armadas, de fato, vêm perdendo essa confiabilidade ano a ano. E por que eu trago esses dois espectros, esses dois segmentos? É que um deles é constantemente demonizado pelo atual governo, questionado, é alvo de injúrias, de difamação, de acusação, que são os professores, bem como as instituições às quais eles fazem parte, as escolas e universidades, sobretudo escolas e universidades públicas, que é onde devem estudar nossos filhos e filhas. Mas, de outro lado, tem um segmento que tem sido privilegiadíssimo pelo atual governo, que é justamente o setor das Forças Armadas. Quando eu falo aqui Forças Armadas, me permitam a generalização, tá? Eu não tratarei aqui apenas o Exército, apenas a Marinha, apenas a Aeronáutica, mas, de fato, essas Forças Armadas, não as Forças de Segurança, que trataremos num vídeo posterior. Então, retomando. Desde aquele famosíssimo Twitter do general Vilas Boas sobre a prisão em segunda instância, desde aquele momento, as Forças Armadas passaram a cumprir um papel público muito forte na nossa sociedade. Não significa que não cumprisse antes. Sobretudo, nós devemos querer, crer e nos esforçar, enquanto sociedade, para que as Forças Armadas cumpram seu papel constitucional e deixar aos outros poderes, ao Supremo, Legislativo e Executivo, as suas respectivas funções. Mas desde aquele pronunciamento do Vilas Boas sobre a prisão em segunda instância, até os militares que passaram a fazer parte daquele governo, né, instituído ali por Michel Temer, os militares avançam no cenário público, sobretudo na cena política. E não por acaso os militares têm sido beneficiados neste processo nos últimos anos. Há um processo de muitos cargos comissionados, nós não sabemos ao certo nem contabilizar a quantidade de militares que fazem parte do atual governo. Fala-se aí em mais ou menos 10 mil militares. É um número alto, eu considero alto, em vista de que já é uma força em si mesma. E foram beneficiados também com salários. Em muitos casos, podendo ali receber o seu salário militar e tendo ali o outro salário advindo aí deste cargo político. Os militares também foram beneficiadíssimos porque ficaram de fora da reforma da Previdência. E isso faz toda a diferença, sobretudo para nós, trabalhadores e trabalhadoras, que almejamos uma aposentadoria digna e que precisamos de uma aposentadoria digna quando nós pensamos na questão da moradia, da saúde e da alimentação, para dizer o mínimo,
poderíamos considerar e deveríamos cultura, lazer e estudos e etc. E isso tem nos levado a fazer a seguinte pergunta: é ou não é um governo de militares? Desde aquela chapa, né, eleitoral que venceu o pleito em 2018, ela formada por um capitão e por um general, desde aquele momento acendeu-se uma luz amarela de que nós estávamos diante de um governo de militares. Depois veio a questão dos cargos, como eu já disse, inclusive cargos importantíssimos, importantíssimos. E eu destaco aqui, por exemplo, a saúde, que foi chefiada em determinado momento da pandemia por um general, que foi indiscutivelmente um caos, uma tragédia, quando misturou-se ali uma política de governo, uma política negacionista da ciência, das boas práticas de distanciamento social, e nos impôs um processo, um procedimento de tratamentos precoces, preventivos, ineficazes, inexistentes, e sobretudo aquela ideia esdrúxula da imunidade coletiva. E ali nós fomos chefiados no Ministério da Saúde por um general. Então isso e mais outros aspectos que eu não quero considerar aqui agora, nos levaram a perguntar se nós estamos ou não diante de um governo de militares. De outro lado, há quem diga que não, que parte apenas das forças militares estão ali, parte mantém-se, uma parte muito maior, fiel à Constituição, ao Estado brasileiro e etc. E que, na verdade, é um governo do centrão e que consegue cooptar segmentos ali dentro das forças militares. Isso a gente pode até conversar um pouquinho mais tarde, talvez você possa colocar aí também nos comentários as suas impressões, as suas observações acerca disso. Mas bem, eu quero voltar aqui àquele ponto inicial, que é a percepção que a sociedade tem das forças militares, sobretudo a confiabilidade que elas gozam diante do cidadão, da cidadã brasileira. Veja você, é uma confiabilidade de 1/3. Então, é muito pequeno. É baixo. E, na verdade, ela tem decrescido ano a ano. E não é à toa. Porque nos últimos anos nós temos percebido que parte das forças militares, parte dos militares, tem se envolvido de tal forma no governo que a gente tem que pensar se o governo arrasta os militares ou se os militares se deixam arrastar por este governo. E a população, ela está atenta, porque a população percebe milhares de reais, milhões de reais gastos em leite condensado, em chiclete, em picanha, em Viagra, em prótese peniana. Não que nós sejamos contrários a que o Estado brasileiro mantenha ali certos benefícios para aqueles que trabalham dentro da burocracia do próprio Estado. Não é essa a questão. A questão é levar o Estado brasileiro a essas políticas que inexistem para os cidadãos e cidadãs. Ora, como é que um militar precisa de que o Estado brasileiro lhe compre, a título de exemplo, Viagra e prótese peniana? O cidadão brasileiro e brasileira está de olho nisso. Está de olho também, e as próprias instituições de Estado estão percebendo, o brasileiro está de olho no superfaturamento dessas coisas. Em como os militares vão passando a história, como essa história vem sendo escrita com a participação de militares no atual governo. Porque é inegável que nós tivemos na saúde um ministro militar que nos levou ao caos. O Brasil teve o segundo maior número de mortes absolutas, em números absolutos, durante a pandemia, representando pouquíssimo no cenário mundial em termos de população. E aí nós não queremos aqui retomar toda essa conversa, você pode acessar outros vídeos nossos em que tratamos especificamente sobre a política governamental durante a pandemia, essa política de omissão e de ação naquilo que era ineficiente e ineficaz. Então a população brasileira está percebendo
que as forças militares, pelo menos parte delas, se embriaga com o poder e que levanta indícios de corrupção. Mais ainda, parece que a sociedade brasileira vai percebendo pouco a pouco que os militares não são a solução, que eles devem se circunscrever ali às suas funções constitucionais, mas que não são soluções para a educação, para a segurança pública, para a política e para a economia. Que há outros caminhos que podem ser construídos pela própria sociedade. Claro, enquanto cidadãos, cidadãs, enquanto parte da sociedade, eles podem contribuir, mas contribuir dentro da Constituição, não fora da Constituição, não querendo impor uma leitura muito particular acerca da Constituição, como se eles fossem um poder moderador ou que desse a palavra final, inclusive em casos do Estado Democrático de Direito. O brasileiro e a brasileira percebem isso. E os militares, os militares vão ficando muito mal na foto. Eles aparecem assim. E aí, claro, nós separamos aqueles que estão ali no entorno do presidente, aqueles mais próximos que, em certo sentido, viram até piada, porque numa hora cantam que não fazem aliança com o Centrão, em outra hora estão abraçados ao próprio Centrão. O cidadão, a cidadã brasileira está de olho nisso, percebe isso. E tem também uma desconfiança gigante das Forças Armadas, porque sabe que elas deram um golpe em 1964. E o Brasil não deseja mais uma ditadura. A sociedade civil tem se pronunciado de forma alta e clara, em alto e bom som, como a gente dizia, em voz audível, que defende a democracia. Mesmo com todas as deficiências que nós temos do ponto de vista social-democrático, nós ainda privilegiamos, priorizamos e defendemos a democracia. Portanto, diante desses resultados recentes, professores estão atacados, cientistas estão atacados, mas veja, gozam de uma confiabilidade maior, até por aquilo que nós vimos durante a pandemia. De outro lado, os militares, em que parte desse grupo, desse segmento, se beneficia de políticas do atual governo, estão aí com uma confiabilidade em torno de 1/3 da população brasileira. Será que esses militares, agora, se deixarão levar para um protesto no 7 de setembro, que é claramente antidemocrático? Bem, nós veremos isso. E nós nos veremos mais tarde aqui mesmo no Xadrez Político. Assim, já agradecemos pelos 10 mil inscritos. Obrigado a você que tem participado, que tem interagido, que tem compartilhado os nossos vídeos. Isso é importantíssimo para permanecermos fazendo o trabalho que estamos fazendo. Tá bom? Mais tarde a gente volta.